As 5 linguagens do perdão. Quero mudar. Arrependimento genuíno. Seja a versão impressa sobre a mesa da cozinha, com uma xícara de café ao lado. Seja a versão online no escritório. Esperamos que nosso jornal diário nos diga a verdade. Imagine, portanto, o choque de alguns moradores de Cape Cod, Massachusetts, quando leram na primeira página do Cape Cod Times um pedido de desculpas do editor. Um repórter de longa data estava simplesmente inventando histórias e um editor de olho aguçado desconfiou. Banco de dados foram pesquisados, fontes foram contratadas. Conclusão: as pessoas das histórias não existiam e os eventos descritos nunca aconteceram. Assim o editor admitiu o erro. Como permitimos que isso acontecesse? É uma pergunta que não podemos responder de maneira satisfatória. Devemos aprender com essa lição dolorosa e tomar medidas para impedir que isso volte a acontecer. Ele então passou a esboçar exatamente quais seriam essas medidas. Em contrapartida, muitos casais se identificaram com a esposa que lamentou. Sempre discutimos pelos mesmos motivos. Acho que isso acontece com a maioria dos casais. O que mais me chateia não é o erro em si, mas a repetição desse erro. Ele sempre pede desculpas, promete que não vai fazer mais, mas aí comete o mesmo erro. Seja deixar a luz do banheiro ligada à toa, seja me aborrecer com seu mau humor. Não quero saber mais de pedidos de desculpas. Só quero que ele pare de fazer as coisas que me aborrecem de uma vez por todas. Essa mulher quer que seu marido se arrependa. A palavra arrependimento significa voltar atrás ou mudar de atitude. Pode ser exemplificada pela pessoa que está caminhando na direção oeste e de repente, por uma razão qualquer, dá uma volta de 180 graus e começar a andar no sentido leste. No contexto de um pedido de perdão, isso equivale a alguém perceber que está se comportando de maneira nociva, sentir remorso por causar algum tipo de sofrimento ou prejuízo a outra pessoa e fazer a opção por uma mudança de atitude. Quem se arrepende não se limite a dizer: sinto muito, errei. Como posso compensar você pelo prejuízo? Em vez disso, diz: vou me esforçar para não fazer isso de novo. Algumas pessoas só se convencem da sinceridade de um pedido de desculpas quando aquele que errou manifesta arrependimento. Só assim são capazes de perdoar. Sem arrependimento genuíno, as outras linguagens do amor podem não surtir efeito. Que pessoa magoada faria uma pergunta do tipo: você quer mesmo mudar? Ou isso vai acontecer de novo na semana que vem? Em nossa pesquisa, apresentamos a seguinte questão: o que você espera de um pedido de perdão? Ouvimos respostas recorrentes, como as que apresentamos a seguir. Uma demonstração de que a pessoa está disposta a mudar e agir de maneira diferente da próxima vez. Espero que ela descubra como fazer para não permitir que o erro volte a acontecer. Quero que ela mostre que está se esforçando para melhorar, que apresente um bom plano de ação. Espero que ele não faça nenhum escândalo alguns minutos depois e que não volte a incorrer no mesmo erro. Esses e outros depoimentos parecidos revelam que, para muita gente, o arrependimento está no centro de todo pedido de perdão sincero. Começa no coração. Como então se fala a linguagem do arrependimento? Começa com a demonstração do desejo de mudar. Todo arrependimento sincero tem início no coração. Reconhecemos que fizemos alguma coisa errada e que nossa atitude magoou a pessoa amada. Não desejamos continuar com aquele comportamento. Consequentemente, decidimos mudar com a ajuda de Deus. Em seguida,
verbalizamos essa decisão à pessoa a quem magoamos. A opção pela mudança é justamente o indicativo de que não estamos mais tentando justificar nosso erro. Deixamos de minimizar os resultados de nosso comportamento e aceitamos responsabilidade total por nossas atitudes. Quando a intenção de mudar é verbalizar a parte ofendida, ela compreender o que se passa no íntimo daquele que está tentando se desculpar. Ela tem um vislumbre do que há no coração da pessoa arrependida. E essa é, geralmente, a linguagem que a convence da sinceridade do pedido de perdão. Aibe tem 27 anos. Ela considera o marido Jeff uma pessoa que sabe pedir desculpas quando necessário. Perguntei a ela o que faz pensar que ele está sendo sincero quando pede perdão. Bem, ele é muito honesto. Ela respondeu: o que mais gosto é de ouvi-lo dizer que fará o possível para não repetir o erro. Para mim, isso é muito importante. Não quero apenas palavras, quero ver mudança de verdade. Quando ele sinaliza a intenção de mudar, estou sempre pronta para perdoá-lo. Jim, de 40 anos, explicou o que espera de um pedido de desculpas. Espero que a pessoa se aproxime e converse comigo frente a frente e não por telefone. Quero que me diga que errou e que se esforçará para mudar, evitando que aquilo se repita. Espero que seja realista e me diga que precisará trabalhar para que essa mudança se realize e que por isso eu terei de ser paciente com ela. A quem resista à ideia de expressar verbalmente a intenção de mudar por medo de fracassar nessa tentativa, isso não tornaria as coisas muito piores? Alguém me perguntou certa vez. De fato, mudanças de comportamento levam tempo e é possível que no meio do processo haja alguma recaída. Falaremos sobre isso mais adiante. Mas essas falhas não podem servir de empecilho para que alcancemos o objetivo final, que é o de promover mudanças positivas e genuínas. A questão mais importante é a seguinte: o que acontece quando a pessoa não consegue verbalizar sua intenção de mudar? Talvez a sua filosofia de vida seja: só preciso me preocupar em mudar o que for necessário. Não preciso falar nada. O problema com essa forma de abordar a questão é que a parte ofendida não tem como ler seus pensamentos e, portanto, não tem a menor ideia de que em seu coração você tomou a decisão de promover mudanças pessoais. Pode ser que leve semanas ou meses até que comece a reparar
naquilo que mudou em sua vida. Ainda assim, não terão como obter o que motivou você a fazer isso. Na hora de pedir perdão, é muito melhor deixar bem claro sua intenção de mudar. Dessa forma, a pessoa ofendida saberá que você reconhece o erro que cometeu e pretende agir de maneira diferente naquele momento em diante. Daquele momento em diante. Não há problemas nenhum em dizer a essa pessoa que ela deve ter um pouco de paciência, porque você sabe que não é capaz de mudar totalmente de uma só vez, apesar de sua intenção sincera de não repetir o comportamento que motivou a mágoa. Com isso, ela perceberá seu desejo e acreditará na honestidade de seu pedido de desculpas e assim será capaz de perdoar você antes mesmo de que todas as mudanças aconteçam. Pedirei desculpas, mas não vou mudar. Nick é um sujeito brincalhão por natureza, alegre, estava sempre fazendo comentário engraçado sobre alguma coisa. O problema é que muitas de suas piadas eram de gosto duvidoso e causavam constrangimento à esposa Teresa. Ele se defendia: espera um pouco, não são piadas sujas, pelo contrário, todo mundo entende com facilidade. Por isso é que as pessoas riem tanto. Contudo, Teresa não achava graça e essa história das piadas se tornou um problema no casamento. Nick estava disposto a dizer: sinto muito se a ofendi, minha intenção não era magoá-la. O que ele não queria era admitir o erro, nem se comprometer a mudar o tipo de piadas que contava. Em meu consultório, ele usou o seguinte argumento a seu favor: ninguém além dela acha as minhas piadas de mau gosto. Bastou pesquisar um pouco para descobrir que essa declaração não correspondia à verdade. Muitas pessoas, principalmente as mulheres do escritório em que ele trabalhava, achavam as brincadeiras ofensivas. Só não tinham coragem de tomar a iniciativa e abrir o jogo. Algumas semanas depois, quando revelei essa informação, ele começou a mudar de opinião. No entanto, não deveria ser esse o motivo de Nick se arrepender de seu comportamento. O fato de que seu jeito de ser magoava a esposa e criava uma enorme barreira emocional entre os dois deveria ser suficiente para promover mudanças na vida daquele homem. Na verdade, era a falta de disposição de se arrepender que levava o casamento às raias do divórcio. Quando Nick percebeu que duas únicas alternativas eram mudar ou ver o casamento ruir de vez, passou a demonstrar disposição de rever seu comportamento. O conceito segundo o qual só precisamos promover mudanças pessoais quando estamos fazendo alguma coisa moralmente errada é um equívoco. Num casamento saudável, não é raro cometermos erros que nada tem a ver com questões morais, mas estão diretamente relacionados com o compromisso de manter a harmonia conjugal. Por exemplo, eu não gosto de passar aspirador no chão, mas faço isso com frequência. Eu me arrependi de minha insensibilidade diante das necessidades de Caroline. Quando descobri que a linguagem do amor primordial na vida da minha esposa eram os atos de serviço. Passar o aspirador é uma espécie de dialeto especial que ela adorava ouvir. A questão do aspirador não tem nada a ver com os valores morais. No entanto, trata-se de uma questão conjugal e pode fazer grande diferença na hora de transmitir uma mensagem de amor ao cônjuge. Prefiro
muito mais viver com uma mulher cujas reservas de amor estejam bem abastecidas. Por causa disso, meu arrependimento era um preço muito pequeno se comparado com o privilégio de viver ao lado de uma pessoa feliz. Além das palavras, mudança real. O segundo passo na estrada do arrependimento é desenvolver um plano de mudanças. Muitos pedidos de desculpas não são suficientes para restaurar o relacionamento porque falta um plano para promover mudanças. Jan e Tom celebraram há pouco tempo as bodas de prata, mas ela reconhece que o casamento não foi lá essas coisas ao longo de um quarto de século de união. Ele tem problemas com a bebida, está sempre se desculpando pelo jeito como me trata quando está bêbado, mas ambos sabemos que não passa de conversa fiada. Na hora em que ele pede perdão, até fala com sinceridade, mas suas palavras não representam um compromisso sério, pois ele não coloca em ação um projeto pessoal de mudança. Inscrever-se no centro de tratamento contra o vício da bebida é um plano de ação que poderia mudar radicalmente o estilo de vida daquele homem e o próprio casamento. No entanto, até aquele momento, Tom não havia demonstrado interesse em formular um projeto de mudança, por isso continuava seguindo por aquele caminho antigo e previsível. Ele é um homem muito bom, não quero perdê-lo. Conversei com Rick e Rita em Nova Orleans depois de ministrar uma palestra sobre as 5 linguagens do amor. Ele falou: primeiro, estamos passando por problemas em nosso casamento. Rick explicou que depois de ler as 5 linguagens do amor, um ano antes percebera que as linguagens com as quais mais identificava era toque físico e tempo de qualidade. Contou isso a Rita e pensou que se ela aprendesse a usar essas linguagens, isso poderia ajudá-los no casamento. Ele continuou a relatar seu caso, tendo a esposa ao lado. Na época, eu não me sentia amado. Rita ficava o tempo todo com a mãe e com as amigas. Parecia que era mais casada com elas do que comigo. Foi então que ela me disse que sentia muito, mas não desejava me magoar, que me amava e faria um esforço para usar as linguagens do amor mais apropriadas a mim. Só que não passou de promessas, nada mudou até agora. Foi como se nem mesmo tivéssemos conversado. Já se passou um ano e ainda não me sinto amado. Sinto como se ela não se importasse comigo ou com o nosso casamento. Olhei para Rita e esperava bem perto de mim. Eu amo meu marido de verdade, ela disse. O problema é que não fui criado numa família que apreciasse muito o contato físico e por isso é tão difícil para mim. Gosto de ficar com ele, mas acontece que trabalho o tempo integral. Minha mãe é uma pessoa muito espaçosa e também gosto de bater papo com as amigas, pelo menos uma noite por semana, quando percebo que sobrou tempo para mais nada. Diga-me com sinceridade, você gostaria de ver seu casamento melhorar? Perguntei a ela. Sim, gostaria. Ele é um homem muito bom, não quero perdê-lo. Nos 5 minutos seguintes, elaborei um plano de ação para ela, segundo o qual Rita aprenderia a usar a linguagem de amor do contato físico. Em seguida, falei de algumas ideias relacionadas à dedicação do tempo de qualidade. Desafiei Rita a sentar para conversar com Rick por 15 minutos nas noites de segunda, quarta e sexta, quando falariam sobre o dia que tiveram. Disse a ela que pensava em outras maneiras de usar a linguagem do tempo de qualidade e perdi que voltasse a ler aquele capítulo do livro. Foi uma conversa rápida, da qual teria me esquecido, não fosse a carta que recebi 6 meses depois. Nela, Rick dizia: Dr. Champlin, não há palavras para agradecer pelo período que o senhor passou conversando comigo e com Rita naquele seminário de Nova Orleans. Fez a maior diferença do mundo. Rita levou seu plano a sério, tornou-se extremamente
influente no uso das minhas linguagens de amor. Sou um homem feliz e só queria que o Senhor soubesse da diferença que fez em meu casamento. Rita promoveu as mudanças porque elaborou um plano de ação. Ela já tinha o desejo de suprir as demandas de Rick bem antes, mas não o transformava em realidade até o momento em que resolveu adotar um projeto de mudança pessoal. Esse tipo de planejamento não precisa ser complexo, mas deve ser bem específico. Tive receio de ser forçado a proteger meu filho do próprio pai. Às vezes, a parte ofendida pode ajudar a pessoa que cometeu o erro a elaborar um plano de ação. Quando fazíamos as pesquisas para este livro, eu e Jennifer dei uma palestra a um pequeno grupo de mulheres sobre a linguagem do perdão. Algumas semanas depois, recebi uma ligação de Carla, uma das senhoras que participaram. Ela me contou essa história. Meu marido Chad é um pai maravilhoso, mas de vez em quando temos algumas dificuldades. Certa noite, por estar com raiva e contrariado, ele respondeu de maneira muito severa ao nosso filho de 4 anos. O menino estava levando Chad ao limite. Meu marido não o machucou, mas foi rude e com isso assustou o garoto. Fiquei tão perturbada que a avisei. Se ele voltasse a falar da mesma maneira com algum de nossos filhos, eu sairia de casa. Carla e o marido haviam concordado que jamais ameaçariam um ao outro com a separação, mas ficou furiosa e triste por causa do comportamento de Chad com o filho. Ela comentou: tive receio de ser forçada a proteger meu filho do próprio pai. Disse Chad que precisava ouvir um pedido de desculpa. Ele disse: sinto muito, mas aí começou a falar sobre como nosso filho estava se comportando e que esse teria sido o motivo de sua raiva. Mas eu queria que ele reconhecesse que estava totalmente errado por disciplinar um menino num momento de raiva. Queria que ele visse como assustou tanta criança quanto a mim. Carla desejava que Chad tivesse um plano de ação que evitasse a repetição daquele episódio. Os dois trabalhavam juntos no plano de ação e na manhã seguinte Chad pediu desculpas. Foi tão sincero que me fez chorar. Ele também pediu perdão ao nosso filho. O menino disse a ele: papai, fiquei com muito medo de você. Aquilo partiu o coração de Chad. Ele perguntou: você pode perdoar o papai? E meu filho respondeu: sim. Então meu marido disse: nunca mais faço isso com você. Carla me contou que parte do plano que o casal elaborava consistia no seguinte: se o marido percebesse que estava ficando nervoso com as crianças, ele a procuraria para dizer: eles estão passando da conta, dá para você cuidar disso. Então ele daria uma volta no quarteirão e voltaria tentando ajudá-la de maneira que pudesse. Até agora o plano está funcionando muito bem, disse ela. Coloque no papel. O terceiro passo na estrada do arrependimento é elaborar um plano de ação. Um plano que só fica na intenção é como uma semente plantada. Para que o plano funcione é necessário pensar e agir. Eu, Gary, sempre achei interessante escrever em cartões as mudanças que estou tentando promover e colocar esses cartões no espelho no banheiro diante do qual faço a barba toda manhã. É uma maneira de manter aquelas coisas sempre frescas na mente. Sinto-me mais propensa a promover as mudanças se estou o tempo todo aquilo sobre o que devo agir de maneira diferente. Pequenas mudanças, grandes diferenças. A esposa de Joel, Joyce, era muito encrenqueira. Era como se tudo que ele dissesse fosse negativo. Ela discordava do marido o tempo todo. Em nossas sessões de aconselhamento, ficou evidente para mim que para Joyce o mundo era a base do preto ou branco. Ela tinha tendência de classificar as coisas apenas como boas ou ruins, certas ou erradas. Por causa disso, quando discordava de alguma ideia de Joel, ele estava sempre errado.
Não levou muito tempo para Joyce compreender as diferenças entre as coisas moralmente erradas e as que apenas refletiam outra opinião que não combinava com a dela. Muitas coisas da vida se enquadram nessa segunda categoria. O jeito de limpar a casa ou as preferências no restaurante não constitui um problema de ordem moral. É importante aprender a discordar sem condenar. Outro fato é que as pessoas possuem entendimentos diferentes sobre as coisas que os cercam. Quando Joyce percebeu que seu discurso continha sempre um juízo em relação às coisas que Joel dizia, que ele se sentia profundamente magoado e que aquilo estava comprometendo o casamento, abriu o coração e começou a pensar em formas de mudar seu jeito de ser e se comunicar. Um dos planos de ação que ela desenvolveu era simples. Se discordasse de alguma opinião de Joel, Joyce começaria a discussão aceitando a ideia dele para em seguida compartilhar sua opinião. Chegamos a elaborar uma lista com 3 declarações afirmativas que ela deveria tentar colocar em prática. Até que essa é uma maneira interessante de ver a questão. Pode ser que eu goste disso. Uma das coisas que mais gosto dessa ideia é: na semana seguinte, Joyce admiriu que encontrou muita dificuldade para colocar o plano em prática. Acho que estou numa trilha há tanto tempo que ficou difícil promover mudanças imediatas no meu jeito de pensar e falar. Mas lá pelo meio da semana já estou começando a transição. Na mesma hora, percebi que a reação de Joel foi diferente. Acho que fiquei mais animada para continuar trabalhando essa questão depois de ver o sorriso no rosto do meu marido e constatar que ele estava feliz com meu esforço para mudar. Ela escrevera aquelas 3 declarações afirmativas num cartão e as li várias vezes durante o dia. O cartão ajudou muito, ela disse. Eu não tinha ideia de como uma mudança tão pequena faria tamanha diferença em nosso relacionamento conjugal. O preço de reconstruir. Às vezes, colocar em prática um plano de ação relacionado às mudanças pode exigir alto custo pessoal. Caroline procurou a mim, Jennifer, pedindo aconselhamento, pois precisava de ajuda para lidar com a depressão e o medo de traição. Estava cansada com um atleta profissional muito atraente chamado Chris, desde que ambos tinham 25 anos. Logo depois do nascimento do primeiro filho, o marido começou a ter um caso. Quando Caroline o confrontou para falar sobre a amante, ele admitiu o erro, disse que gostaria de consertar o estrago que havia causado ao casamento. Durante a sessão do aconselhamento, Caroline e eu discutimos de que maneira ela poderia trabalhar para restaurar a união com Cristo. Para ela era fundamental que o marido não apenas se desculpasse por ter agido daquela maneira, como também promovesse mudanças no estilo de vida que levava. No fim das contas, Chris se dispôs a mudar tudo de maneira radical. Deixou o mundo de esporte profissional e começou a trabalhar no escritório como forma de evitar a tentação. Além disso, esforçou-se para recuperar a confiança da esposa, passando a dizer aonde ia e permitindo que ela tivesse acesso à sua agenda de telefones e às mensagens que ele recebia. Caroline precisava ter a convicção de que as coisas seriam diferentes no futuro, e Chris fez várias concessões para tentar recuperar a confiança da esposa. Ela o perdoou e 5 anos depois o casamento se tornou muito sólido. Julie e Hope eram amigas desde o tempo de ensino médio. Elas decidiram morar juntas quando começaram a cursar a universidade. Até então a amizade sempre fora tranquila e muito próxima. Na faculdade, porém, isso mudou. Julia era muito social e vivia cheia de compromissos e atividades.
Hope, por sua vez, era mais introvertida. Por isso, ressentia-se de a amiga não passar muito tempo com ela no alojamento que compartilhavam. A Julia percebeu que Hope raramente saía, a não ser para assistir às aulas. Por isso, convidou a amiga para participar de uma atividade semanal com outras pessoas, bem como acompanhá-la quando ia ao ginásio. Hope sempre recusava antes mesmo que Julia terminasse de fazer o convite. Mesmo assim, ficava cada vez mais melindrada pelo fato de a amiga ter uma vida social muito mais intensa. Certa noite, todo o ressentimento de Hope veio à tona. Num acesso de raiva, acusou Julia de ser uma amiga e colega de quarto fria, egoísta e terrível, que não se importava com mais ninguém e nunca tinha tempo para as pessoas que a amavam. Julia ficou muito magoada com aquele desabafo e as duas ficaram sem se falar por alguns dias. A seu favor, Hope percebeu que havia sido injusta quando culpou a amiga por sua solidão e pediu perdão por suas palavras duras que usara. Julia queria aceitar as desculpas de Hope, nem que fosse em nome da harmonia entre as duas companheiras de alojamento, mas ficava pensando: Hope falou tudo isso agora, e se continuar agindo dessa maneira? Para Julia só era possível aceitar o pedido de desculpas sem receio, caso Hope se prontificasse a traçar um plano de ação para mudar o comportamento. As duas conversaram e concordaram que era necessário tomar algumas iniciativas preventivas. Hope participaria do mesmo ciclo de amizade de Julia ou formaria o seu próprio grupo. Se uma delas começasse a sentir algum tipo de ressentimento em relação à outra, conversariam sobre o assunto, antes que o sentimento se transformasse em raiva, e por fim planejaram fazer algumas coisas bem divertidas juntas, como nos velhos tempos. E se fracassarmos? O simples fato de trabalharmos num plano de transformação positivo não significa necessariamente que seremos bem-sucedidos logo de cara. Por isso, por mais sinceros que sejam nossos esforços, é natural que cometemos erros no caminho. Esses pequenos fracassos não devem ser motivo de desânimo. Beck e Josie são casados há 4 anos. Ela acredita esse tempo de união a algo que aconteceu nos primeiros meses do casamento. Estávamos casados havia 9 meses. Josie perdeu o emprego e representava metade de nossa renda. Entrou em depressão, pois ficou mais 9 meses e meio sem arranjar outro trabalho. Nesse período, ameaçou me abandonar. Sabia que Josie estava deprimido, por isso tentei não culpá-lo por aquela atitude, mas fiquei muito magoada. Depois ele me pediu desculpas pelas ameaças que fez. Disse que sabia ser uma ideia ridícula e sentia muito por aquilo tudo. Disse que tentaria nunca mais repetir aquele erro. Beck continua: por cerca de 1 mês, ele se saiu muito bem, até que deu certo. No calor da raiva, ele disse: não sou bom assim como você, é melhor eu sair de casa. Fiquei extremamente insegura e disse a ele que estava magoada demais com tudo o que estava acontecendo. No dia seguinte, novo pedido de desculpa. Josie dizia que estava muito deprimido e desanimado e que a culpa não era minha. Pediu que orasse por ele e que se comprometeu a nunca mais falar em me deixar. Então concluiu: já faz uns 3 anos que ele não toca mais nesse tipo de assunto. Na verdade, agora tem um bom emprego e estamos indo muito bem.
Fico feliz por não ter abandonado quando ele passou por aquela fase de depressão. É bem melhor quando a pessoa é capaz de reconhecer seu erro o mais rápido possível, de preferência antes de a parte ofendida procurá-la para tirar satisfação. Um pedido de desculpas rápido é a indicação de que você está sendo sincero em seu esforço para mudar. Uma mulher disse: estou bem consciente de minha tendência a ser crítica em relação à minha filha casada de 20 e poucos anos, especialmente quando se trata de cuidado com a casa. Sou louca por limpeza e ela não é. Foi o meu marido que me chamou a atenção pelo fato de eu entrar na casa dele e apontar aquela bagunça ou de começar a arrumar as coisas. Fora isso, temos um relacionamento muito bom e próximo, e fico perturbada quando brigamos. Pedi perdão e prometi melhorar, mas mais uma vez já me peguei dizendo: por que você não? E em seguida parando e declarando: não, eu não vou implicar. Isso também é reconhecido como morder a língua. Em contrapartida, quando deixamos de reconhecer as falhas que cometemos, as mensagens que transmitimos é a de que não fomos tão sinceros no momento do perdão. Por causa da vergonha e do constrangimento, geralmente deixamos de admitir nossos fracassos, mas é muito melhor fazê-lo por antecipação. Erga-te e tente de novo. Quando em meio aos esforços empreendidos para promover mudanças pessoais, nós saímos do trilho e devemos admitir que nossa falha quanto antes. Erga-te e tente de novo. Esta é uma das razões pelas quais os alcoólicos anônimos são tão eficientes na ajuda que oferecem às pessoas para que superem a deficiência da bebida. Dos 12 passos dos alcoólicos anônimos é: admitimos que perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano, a natureza exata de nossas falhas. Reconhecer o erro confessado diante de Deus e de pessoas confiáveis requer humildade e sinceridade, mas também abre espaço para um novo começo. Tempos atrás eu estava brincando com minha netinha. Ela tentava construir uma estrutura com bloquinhos de Lego. A certa altura tudo caía. Minha netinha ficava aborrecida ao ver que o processo não estava funcionando. Por isso eu disse a ela: deixe-me dizer uma coisa que a minha mãe ensinou. Se você não conseguir da primeira vez, continue tentando, sem cansar. Entende o que isso quer dizer? Ela balançou a cabeça afirmativamente e continuou a trabalhar em seu projeto. Mais tarde, ainda naquele dia, eu tentei abrir um poste de vidro, mas estava bastante difícil. Minha neta olhou para mim e disse: se você não conseguir da primeira vez, continue tentando sem cansar. Ri muito junto com ela. Tentei mais uma vez, agora com sucesso. Era muito importante a lição que havíamos aprendido. Thomas Edison fracassou muitas vezes antes de inventar a lâmpada incandescente. Babe Ruth, um dos maiores jogadores de beisebol dos Estados Unidos, errou muito mais bolas do que rebateu. Há um sem número de histórias de escritores e atores famosos que labutaram na obscuridade por anos, rejeitados por editoras e licenciados para papéis em filmes antes de encontrarem a fama. O problema é que as pessoas costumam desistir quando estão bem perto do sucesso. Os velhos padrões de comportamento demoram muito para desaparecer, mas não conseguimos ser bem-sucedidos se trabalhamos continuamente nas mudanças pessoais. Pedir à pessoa ofendida ou prejudicada que ajude você a elaborar esse plano de ação é possivelmente
é possivelmente a melhor e mais eficaz maneira de demonstrar arrependimento. Você pode se valer das declarações como estas a seguir. Declarações de arrependimento sincero. Sei que meu comportamento tem causado muito sofrimento a você. Não quero voltar a agir dessa maneira. Meu coração está aberto para todo tipo de sugestão que você puder oferecer para que eu seja capaz de mudar o meu comportamento. Como posso dizer as coisas que digo de uma forma diferente para que não lhe pareçam críticas? Sei que meu jeito de agir não ajuda nada. Que tipo de mudanças você gostaria de ver em mim e que tornariam as coisas para nosso relacionamento? Eu quero mudar de verdade. Sei que não vou chegar à perfeição, mas quero muito tentar mudar esse meu comportamento. Você estaria disposto a me ajudar? Chamando minha atenção quando eu tiver uma recaída? É só dizer, errou. Acho que isso me ajudaria a parar e tomar outro rumo. Eu a entristeci, pois voltei a cometer o mesmo erro. O que preciso fazer para recuperar sua confiança? Esse comportamento é algo que está em mim há muito tempo. Vou tentar mudar, mas sei que estará difícil. É possível que eu fracasse de vez em quando, e isso pode lhe causar algum sofrimento. Eu ficaria muito grato se você me ajudasse a pensar em uma maneira de garantir que as mudanças sejam permanentes e me incentivasse ao me ver fazendo coisas que ajudem nesse processo. Posso contar com você para ser meu companheiro nessa jornada?